Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais um projeto. E agora a gente vai fazer um joguinho da velha. Então, é um joguinho que é relativamente fácil de fazer, não é tão fácil, mas também não é tão difícil, tá? Mas ele vai usar bastante o jQuery, então foi uma escolha muito interessante para o nosso projeto do nosso curso. Então vamos lá. Eu criei aqui, ó, o JavaScript ainda está vazio aqui, tá? Eu criei aqui uma estrutura básica com as divs área, que deixa eu só te mostrar aqui no inspecionador. Então, ó, cada uma dessa é uma área, uma div normal, tá? É só uma div com 80 por 65, com padding 15 para poder a imagem aqui dentro ficar alinhada, borda 2, só normal, tá? E eu botei um data marcado aqui para identificar qual foi a opção que foi marcada, se foi o O ou se foi o X, tá? Bola ou X, na verdade. Então, A1, A2, A3, B1, B2, B3, só para marcar, para a gente identificar qual é a linha, né? Qual é a linha e qual é a coluna. E a opção que foi marcada, que inicialmente vai estar em branco. E eu criei uma div placar aqui, só para mostrar a vez de quem é, né? Então, CSS básico aqui, normal. E vamos fazer agora o nosso jogo da velha funcionar, porque até agora só tem estrutura, nada de funcionar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ver uma variável que vai ficar com a vez de quem é, né? A vez de quem é que vai marcar. Então, vamos criar aqui uma variável vez e inicialmente ela vai estar com a vez do O. Tá bem? Então, uma hora ela vai estar O, outra hora ela vai estar X. Ou seja, bola ou X, tá bom? Então, beleza. Criamos aqui e o próximo passo seria atualizar o nosso placar, né? Para a gente mostrar inicialmente a vez de quem é de jogar. Então, vamos criar uma função aqui chamada atualizar placar, por exemplo. Atualizar placar. E essa função nada mais vai fazer do que apenas verificar a vez de quem é e marcar lá no placar com a imagenzinha. Eu já tenho as duas imagens aqui, tá? O.png e x.png. Tudo bem? Então vamos lá. Se a vez for O, então ele vai vir aqui em placar e selecionar a imagem. Então, ó, placar img e vai alterar a propriedade src para alterar a minha imagem, né? E vai botar o.png. E no caso aqui eu botei 0, mas é O, tá? E caso contrário, obviamente vai ser o X, então a gente põe aqui o X, ok? Então, assim que entrar no nosso site, no nosso joguinho, ele vai dar um atualizar placar para mostrar a vez de quem é. Vamos testar para ver se está funcionando? Então, beleza, ó, tá aqui. Ó. Se eu atualizar, ele já vai mostrar de quem é a vez. Sempre vai começar com bola, tá? Porque eu especifiquei aqui. Se eu botasse o X, por exemplo, ó, então ele iria começar com o X, ok? Nós vamos começar com bola, apenas por preferência, tá? Não importa, na verdade. Então, ok. O próximo passo é a gente fazer o clique nas nossas áreas aqui, né? Para quando eu clicar aqui, ele ir marcando de acordo com as opções e com o código que eu fizer. Então, todas elas têm uma classe chamada área, então é nela que a gente vai botar o nosso clique, né? Então vamos aqui, abaixo de atualizar placar, e vamos selecionar a área e adicionar um clique nela. Function. E esse clique, ele só tem que fazer alguma coisa quando a nossa área em particular não tiver marcada, né? Ou seja, se eu clicar, vamos supor que tem uma bola aqui, e eu clico aqui, eu não posso fazer nada, porque já tem um item marcado, selecionado aí, né? Então, como é que a gente faz para verificar se essa área aí já está marcada? Uma das formas mais simples é verificar se tem uma imagem dentro dela, né? Então, a gente pode fazer assim, ó. If dentro da própria área, vamos procurar por uma tag img
e usar um length e ele tem que ser igual a 0. Ou seja, ele não vai encontrar nenhuma tag IMG dentro da minha área. Se ele não encontrar, aí ele faz alguma coisa. Caso ele encontre, ele não vai fazer nada porque eu estou clicando em uma área que já existe uma marcação, né? Já tem um O, uma bola ou um X. Tá? Então, uma vez que a gente entrou, o próximo passo agora é marcar com o O ou com o X, né? Então vamos lá. Se a vez atual for do O, eu vou simplesmente dar um HTML e eu vou adicionar a imagem lá dentro, né? Então, o.png, border 0 e uma altura de 50 pixels, que ele vai ficar alinhadinho lá. Eu já testei com 50 pixels lá, tá? Então, beleza. Botamos a nossa imagem. Caso não for o O, ou seja, for o X, eu vou somente copiar esse código, colar aqui e vou botar o x.png. Ok? Então vamos testar para ver se até aqui está funcionando. Atualizar a página e botei aqui, ó. Então ele já está inserindo. Ele só não está alternando ainda, né? Mas está inserindo. E se eu clicar, ele não vai fazer nada. Então vamos fazer agora um segundo detalhe. Lembra que eu te falei aqui que na nossa área de marcação a gente tem esse data marcado, que vai mostrar justamente qual item que está marcado aqui. Se é o O ou se é o X, né? Então, para isso, quando a gente marcar aqui e adicionar a imagem, a gente também vai alterar esse atributo chamado data marcado. Nesse caso aqui, para O, e no caso de baixo, para X. Ok? Então já vai ficar marcadinho lá e beleza. A próxima coisa, quando a gente marcar uma opção, é a gente trocar de vez, né? Então tem O, marcou o O, então troca de vez e agora é a vez do X. Para isso a gente vai fazer uma verificação aqui. Se a vez era do O, ele marcou, então vez vai ser trocada para X agora. Caso contrário, vez vai ser trocada para O. Ok? E aí ele atualiza o placar, né? Então vamos testar se está funcionando a troca agora. Atualizei, então O, e aqui ó, já aparece que é a vez de X agora. Então apertei X, a vez de O, vez de X, e assim sucessivamente. Ok? Então o próximo passo agora é a gente verificar quem ganhou, né? Porque como você vê aqui, ó, já tem 2 campeões aqui no nosso jogo da velha e ele não parou o jogo. Então, marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui, aqui e aqui, ele tem que parar. Então, a cada clique, ele tem que verificar se existe algum campeão, né? Então, para isso, no final de tudo, após ele terminar o clique, fazer todo o processo, a gente dá um verificar campeão, por exemplo, campeão. E agora a gente precisa criar essa função, né? Então vamos copiar e vamos criar ela aqui. No caso, é a função principal do nosso jogo, né? Então, ok. Vamos lá criar a nossa função. O que é que a gente tem que fazer nela? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar todos esses campos aqui, todos os 9 campos aqui, o que é que está marcado em cada um, né? E guardar isso em uma variável. Para isso, vamos fazer o seguinte, por exemplo, var A1 vai ser a div A1, attr, data, marcado. Isso aqui vai fazer com que na área A1 eu pegue quem é que está marcado, né? Quer seja vazio, quer seja O ou X, tem essas 3 opções, tá? Então eu vou repetir isso daqui para 2 e 3, para B1, B2, B3, C1, C2, C3. Então vamos só mudar aqui os valores. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, e aí C, 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 B, 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 C, 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 B, B, B. Ok?
Beleza, peguei todos os 9 campos. E agora eu preciso ter uma variável para o meu ganhador, para o meu campeão. Então, ganhador, por exemplo, inicialmente não vai ser ninguém, né? Porque a gente não sabe quem ganhou. E agora a gente vai ter que fazer a verificação dos padrões. Por sorte, no jogo da velha, a gente não tem tantos padrões assim para ganhar. Ou seja, a gente tem o padrão da vertical, o da horizontal e o da diagonal. Então, ao todo são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 padrões. Então, a gente vai verificar apenas 8 padrões se houve algum campeão, né? Então, a gente vai ter que verificar uma vez para o O e outra vez para o X, tá? Então, quem achar um campeão vai ser o campeão, obviamente. Então, para a gente fazer essa verificação nos dois, não faz sentido a gente fazer vários ifs de uma vez e depois repetir esses ifs, né? Então a gente vai pôr isso dentro de um loop. E esse loop vai repetir apenas 2 vezes, né? Então, for var i igual a 0, por exemplo, e quando i for menor ou igual a 1, ele vai fazer. Então, uma vez ele vai rodar o i sendo 0 e outra vez ele vai rodar o i sendo 1. E aí acaba, tá? E aí, para a gente traduzir isso em O e X, a gente vai fazer, quando i for igual a 0, o var OP, por exemplo, de operação, vai ser o O. Caso contrário, var operação vai ser o X, tá? Então aqui a gente já tem qual é a opção selecionada para a gente fazer as verificações e vamos agora apenas fazer as verificações, tá? São 8 verificações que a gente tem que fazer. Então vamos lá. A primeira, se A1 for igual a OP, que no caso OP vai ser, uma vez vai ser O e outra vez vai ser X, tá? Então, e B1 for igual a OP e C1 for igual a OP, isso daqui é qual padrão? A1, B1, C1. Então, é a primeira coluna na vertical, né? Feito isso, ganhador vai ser OP. Se essa opção existir, ganhador vai ser OP, né? Caso contrário, ele vai fazer uma outra verificação em que A2 igual a OP e B2 igual a OP e C2 igual a OP. Ou seja, a segunda coluna da vertical. Então, o ganhador vai ser OP. Else if. A próxima vai ser a terceira coluna, então A3 igual a OP e B3 igual a OP e C3 igual a OP. Ganhador vai ser OP. Tá? A próxima verificação vai ser agora, a gente verificou na vertical. Agora vamos verificar a horizontal. Tá? Ou seja, A1 igual a OP e A2 igual a OP e A3 igual a OP. Né? A1, A2, A3. Então ele vai verificar na horizontal agora. Ganhador igual a OP. E eu vou só copiar e colar mais 2 vezes para a gente trocar para B, 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 C, C, C. Tá? Então os 3 primeiros a gente verificou a vertical, agora a gente verificou a horizontal e está faltando apenas mais 2 verificações, que são as 2 diagonais, né? Então, a diagonal vai ser A1 igual a OP e B2 igual a OP e C3 igual a OP. Isso. No caso é A1 a primeira, B2 a do meio e C3 a lá de baixo. Ganhador vai ser OP. E mais uma verificação que vai ser a outra diagonal, né? C1 igual a OP e B2 igual a OP e A3 igual a OP. Ganhador vai ser o OP. Então, todos esses ifs botando a mesma coisa, isso nada mais quer dizer do que, inicialmente,
a gente tem que criar a variável ganhador, né? Então, ganhador... não, já está criada ali, desculpa. Então, inicialmente, ganhador vai ser ninguém, e ele vai rodar toda essa verificação para preencher caso alguma dessas opções seja satisfatória. Uma vez para O e outra vez para X. Então, feito isso, ao final do meu if, eu vou ter algum ganhador, ou então eu não vou ter ninguém, né, como ganhador. Então, agora, vou verificar se ganhador está diferente de vazio. Ou seja, se ganhador estiver diferente de vazio, é porque houve algum ganhador que entrou aqui nessas opções, né? Então, uma vez que houve um ganhador, eu quero saber quem foi. Então, se ganhador for O, então eu vou dar um alert aqui, mostrando, por exemplo, o ganhador foi O. 2 pontos, O. Tá? Caso contrário, eu vou dar um alert mostrando o ganhador foi X. E aí eu vou dar um ponto e vírgula, 2 pontos, tá? Então, após a definição do meu ganhador, eu preciso zerar o jogo para que ele possa ser jogado novamente, né? Então, para isso, a forma mais simples é eu vir zerar todas as áreas, né? Todas as divs com a classe área, eu tiro o conteúdo delas. Então, eu vou tirar todas as imagens. Então, ponto área, eu simplesmente troco o HTML para 0. Então, todas as divs que tiverem a classe área vão ser zeradas o conteúdo dela. E também a gente precisa trocar o data marcado, né? Então, área attr data marcado vai ser trocado para zerado também. Então, vamos testar se está funcionando o nosso joguinho? Vamos lá. É a vez do O. Botei o O, aí botei um aqui, botei o O aqui, botei um aqui, e o O aqui, e lá. O ganhador foi O. E aí deu o que? Ele já zerou, já é a vez de X, então, ó. Vamos fazer na diagonal agora. X, X aqui, e o ganhador foi X. Vamos fazer outra diagonal. Então, O, e Ó. Olha lá, o ganhador foi O. Então, na vertical, na horizontal agora. X, X, X. O ganhador foi X. Tudo bem? Então, a última verificação que a gente tem que fazer é se todas as áreas estão marcadas, mas nenhum ganhador aconteceu. Então, ganhador. Se houve algum ganhador, beleza. Caso contrário, a gente precisa fazer só mais uma verificação, que é a verificação seguinte. Ela é bem chatinha esse if, que vai ser verificar se todos esses itens estão marcados. Se todos estão marcados e não houve nenhum ganhador, então foi empate, né? Então, A1 diferente de vazio, e A2 diferente de vazio, e A3 diferente de vazio, e B1 diferente de vazio, e B2 diferente de vazio, e B3 diferente de vazio, e C1 diferente de vazio, e C2 diferente de vazio, opa, de vazio, e C3 diferente de vazio. Caso isso ocorra, então ele vai, ó, dar um empate. Tá? E após o empate, ele vai zerar o jogo também. Tá? Então vamos simular um empate aqui. Botei aqui, aqui eu botei aqui, aqui eu botei aqui, e botei aqui, e aqui botei aqui. O ganhador foi O? Ah, foi! Então vamos tentar simular um empate novamente. X aqui, o O aqui, o X aqui, o O aqui, o X aqui. Empate. Ok? Então, nosso jogo da velha está funcionando e vamos para nossa próxima aula. Vamos lá.